Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. E também se inscreva, né? Vamos se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando a depressão dela acabou, começou a dele. Porém, com um desfecho trágico. Me chamo Isis e te ouço desde criança, Eli Correia. E agora, no canal YouTube. Minha mãe ouvia você e eu cresci te ouvindo. Eu, filha única até os meus 7 anos de idade. E nessa época, brincava muito com a filha da vizinha, que era da mesma idade que a minha. E essa vizinha teve outra filha de nome Sabrina, que era mais nova, mas gostávamos de brincar com ela também. Um dia meu pai chegou do trabalho e sempre que encontrava a Sabrina em casa, pegava ela no colo e brincava muito com a Sabrina e dizia para minha mãe que queria outro filho. Ele brincando com a Sabrina, a mais nova da vizinha, e ele falava assim, ó, mulher, eu quero outro filho, eu quero mais um filho. O tempo foi passando. E eis que minha mãe realmente engravidou. Engravidou novamente. E dessa vez, mamãe estava grávida de um menino. Olha só. E no dia 30 de janeiro de 1990, nasceu José Luiz. José, pois era o nome do meu avô materno, pai da minha mãe. E Luiz, pois meu pai se chamava Luiz Carlos. Então ficou José, nome do meu avô materno, e Luiz, nome do meu pai. Olha aí, José Luiz nasceu saudável, bonito. Anos se passaram. E o Zé, como a gente chamava, foi crescendo, brincando na rua, como todos os meninos brincavam, brincando na rua, tornou-se adolescente e, aquela turminha, rapazes da mesma idade. Quando ele entrou na adolescência, Zé curtia rock pesado mesmo. Ele, inclusive, ia em cemitérios. Sabe aqueles roqueiros, né? Ele ia em cemitérios. Chegou até a dormir algumas vezes em cemitério. Ele gostava de fazer isso. Coisa de jovens, roqueiros, sei lá. Mas ele fez isso. Chegou a dormir várias vezes em cemitério. Zé conheceu a Nicole, que morava em Guaratuba, região do Paraná. Começaram a namorar à distância. Mas ela sempre vinha a São Paulo para eles se encontrarem, para eles se verem. Até que ela mudou definitivamente para São Paulo. E eles foram morar juntos, no mesmo bairro em que morávamos. Anos se passaram e a sogra do meu irmão descobriu um câncer no rim. Ela havia pedido para que o Zé e a Nicole, aqui em São Paulo, fossem para Curitiba, prestarem vestibular na Faculdade Federal do Paraná e também aproveitaria para estar mais perto da filha após a descoberta do câncer. Então ela lá do Paraná disse, venham morar aqui em Curitiba, venham morar comigo, né? Ela ficou assim muito sensível, muito abalada com a descoberta do câncer, então ela quis que a filha voltasse a morar lá com ela e assim foi feito. Mas, infelizmente, dias após a mudança deles para Curitiba, a sogra veio a falecer. De fato, o câncer era muito agressivo. A sogra veio a falecer, mas uma coisa ficou assim, a filha pelo menos realizou o sonho da mãe, de mudar para Curitiba de novo, voltar para Curitiba. Só que, dias depois, ela morreu. Mas Zé e minha cunhada, que já estavam instalados em Curitiba, resolveram ficar por lá. Prestaram vestibular e ambos passaram no vestibular. Ela prestou para economia e ele, terapeuta ocupacional. Foi uma festa, foi uma alegria, pois é muito difícil entrar em uma faculdade federal. Até disseram
que deve ter sido a mamãe que nos ajudou. Os dois passaram na faculdade. Meu irmão, pouco antes de se formar, conseguiu um emprego no banco Sicoob, S-I-C-O-O-B, Sicoob, e foi subindo de cargo nesse banco, foi subindo de cargo. Olha, ele já estava como subgerente da agência. A Nicole, porém, assim, de repente, entrou numa depressão profunda. Largou a faculdade, começou a se cortar. Olha que coisa, começou a se cortar e ameaçava a todo momento se matar. Todos nós ficamos muito preocupados com ela. E com ele também. Até que a situação dela piorou e ele ligou para minha mãe e disse: mãe, eu vou pedir a conta no banco. Eu vou pedir a conta do banco, sabe? Porque eu estou com muito medo de chegar qualquer dia em casa e encontrar a Nicole morta. Eu vou ter que deixar o banco, vou ter que ficar com ela 24 horas. Eu estou com medo de que a qualquer momento, ela faça uma loucura. Nós ainda demos muito conselhos para ele. Levá-la num psiquiatra, levá-la para um tratamento mais sério, um psicólogo, sabemos lá. Mas não teve jeito. Ele pediu demissão do banco e ficou cuidando dela. O tempo passou e ela foi melhorando. Voltou para a faculdade. Olha que coisa. Agora que ela está melhor, agora que ela está voltando a viver, voltando à faculdade, ele é quem começou a entrar em depressão. Agora ele, meu irmão, começou a entrar em depressão. Mas o que é isso? Ela saindo de uma depressão terrível, ela saindo, voltando agora à vida, ele então entrando em depressão. Não conseguia emprego fixo, só bicos. Chamamos ele então para vir para São Paulo, pois aqui em São Paulo teria com certeza mais oportunidades de trabalho, pois ele era economista formado. Mas ele não quis vir, para não deixar Nicole sozinha em Curitiba. Demos vários conselhos para ele vir para São Paulo, trouxesse a Nicole, mas não adiantou. Ano de 2016, meu pai tinha hepatite, e dias antes do seu aniversário, que era dia 6 de julho, papai falou para minha mãe que queria fazer um bolo de aniversário para ele, e queria chamar os irmãos, os sobrinhos. Era como se ele estivesse sentindo uma coisa de que ele ia embora. Ele estava querendo reunir todo mundo, não para comemorar o aniversário, mas por incrível que pareça, para se despedir. Meu pai falou isso para minha mãe. Queria que, sabe, ela fizesse um bolo de aniversário para ele. Ele até ajudaria também a fazer o bolo. Queria chamar os irmãos, sobrinhos, porque ele estava sentindo que ia embora. Então, ele comprou um bolo. Na verdade, não se fez o bolo, comprou o bolo feito. Um bolo SPFC, ou seja, ele era São Paulino roxo. Então ele comprou um bolo do São Paulo. E a comemoração do aniversário dele foi num sábado. Veio bastante gente, ele foi abraçado, ele foi cumprimentado, ele abraçou. E aquele clima no ar, ninguém queria tocar muito no assunto, mas era um clima como que ele estivesse se despedindo, mas ninguém queria admitir isso aí. É bobagem, isso é besteira, o que é isso, né? Mas era mais ou menos uma festa de aniversário e ao mesmo tempo uma despedida. Acontece que o aniversário foi no sábado. Na madrugada, olha só, foi no sábado. Na segunda-feira ou terça, ele passou mal e foi levado ao hospital Emílio Ribas. E lá ele passou muito mal e ficou internado. Quer dizer, ele passou mal e ficou internado no Emílio Ribas. E na madrugada do dia 17 de julho de 2016, meu pai realmente faleceu, vítima de cirrose hepática. Quer dizer, ele sentia no ar que estava para se despedir, que estava para ir embora. Tanto que ele fez aquela festa de aniversário, ele pediu para minha mãe, fez questão de uma festa, que na verdade era uma despedida, e com bolo do São Paulo, já que ele era São Paulino. E então, naquela madrugada do dia 17 de julho de 2016, meu pai faleceu vítima de cirrose hepática. E eu não pude vê-lo.
Eu não pude vê-lo, pois estava grávida, e os médicos recomendaram que eu não passasse por essa emoção devido à minha gravidez. Dia 6 de julho de 2019, um sábado, seria aniversário do meu pai se ele tivesse vivo. Mas a verdade é que nesse dia já se fazia 3 anos que tínhamos perdido o papai. 3 anos da sua morte. E nesse dia, 6 de julho de 2019, fui trocar a fralda do meu filho no quarto e deixei o celular na sala. Enquanto trocava meu filho no quarto, meu celular começou a tocar sem parar na sala. Quando eu fui atender, era o número da minha cunhada Nicole. Nicole, a minha cunhada. Atendi normalmente. E do outro lado, não era minha cunhada, e sim uma amiga dela de nome Bruna. Bruna então me perguntou: você é a irmã do Zé Luiz? Respondi: sim, e quem é você? Ela me respondeu que se chamava Bruna e era amiga da Nicole. E sem papas na língua, sem nenhum tipo de preparo, ela já soltou, ela já foi logo dizendo: olha, então, Isis, aconteceu um acidente, aconteceu uma tragédia. E eu fui logo gritando, pedindo para ela falar o que tinha acontecido. O que aconteceu? O que houve? Que tragédia? Qual foi o acidente? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Pois achei que a Nicole estaria envolvida nesse suposto acidente. Ela que tem aquele histórico, né, de depressão, de se cortar, de muitas vezes falar em se matar, né? Já que não tinha sido ela a falar comigo no celular e sim uma amiga, pensei comigo, a tragédia envolve a Nicole, é com a Nicole. Bruno então disse: a Nicole está bem, Isis, mas o seu irmão Zé, ele partiu, ele morreu. Na verdade, ele se matou. E eu então comecei a gritar. Eu gritei tanto que a minha tia, que morava na frente de casa, na nossa frente, veio correndo, tomou o telefone da minha mão e a Bruna conversou com ela. Bruna disse que na noite anterior, a Nicole, ela, Bruna e outro amigo, o Lucas, foram comemorar o final do estágio daquele semestre. Zé não quis ir, ficou sozinho em casa, bebeu cerveja, enviou mensagens para vários amigos naquela noite. Eles chegaram de madrugada e Zé ainda estava acordado, já que ele não foi, mas ele estava acordado. Bruna foi para casa e Lucas dormiu na casa do meu irmão. Zé ainda brincou com a Nicole, dizendo que ela estava bêbada. Você tá bêbada, Nicole, você tá bêbada. E foram dormir. Logo foram dormir. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, o Lucas, que havia dormido na casa deles, levantou para mexer no computador. Do quarto onde ele estava dormindo, tinha que passar pelo quarto do Zé e da minha cunhada. Ele estranhou que a porta estivesse aberta e só viu Nicole dormindo, só Nicole na cama, e o meu irmão Zé não estava na cama. Sabe, você passando assim, a porta primeiro estranha, aberta. Aí ele olha, só vê a Nicole. Ué, cadê o Zé? Lucas percebeu também que a porta da sala estava entreaberta. E nesta manhã, muito frio em Curitiba, 6 graus menos 6 graus. Imaginem o frio que fazia em Curitiba nessa manhã. Enquanto ele mexia no computador, ele viu como se fosse um vulto na garagem balançando. Mas foi uma impressão que ele teve. Tá mexendo no computador, parece que alguma coisa balançou lá na garagem, um vulto. Lucas não deu muita atenção, achou até que meu irmão tivesse saído para comprar pão, comprar alguma coisa para o café. Mas instantes depois, novamente, ele viu aquele vulto, como ele mexendo no computador, como alguma coisa tivesse. Sabe quando você tem aquela sensação de que algo mexeu? E resolveu então abrir a porta da sala. E quando ele puxou a porta, ele deu de cara com a pior cena da vida dele. Ele viu meu irmão simplesmente pendurado no caibro da garagem, já
todo roxo e com a corrente do cachorro deles passado no pescoço e pendurado na viga. Ele começou a gritar. O Lucas, o amigo, começou a gritar, a chamar por Nicole. Nicole, que tentou fazer ressuscitação, mas sem sucesso. Meu irmão Zé Luiz já estava morto. De acordo com a perícia e a polícia, ele fez isso na madrugada. Isso por volta de umas 4 da manhã, quando tanto a Nicole já estava dormindo, quanto o amigo, Lucas, também estava dormindo no outro quarto. Então ele aproveitou aquele momento em que os dois dormiam para praticar aquela loucura. Viajamos para Curitiba e eu tive que fazer toda a parte burocrática, delegacia, IML, velório, cemitério. Quando fui ao IML para reconhecer o corpo do meu irmão, eu desmaiei. Não suportei ver meu único irmão de 29 anos ali, morto. E da forma em que ele morreu. Pior cena que eu tive na minha vida até hoje. Pior cena. O corpo dele estava enrijecido, já todo roxo e congelado pelo frio da cidade. E a funerária não conseguiu fazer nem maquiagem nele. E o caixão teve que ser lacrado. Muito triste mesmo ver meu irmão naquele estado. Ninguém tem noção da dor que é perder um familiar dessa forma, a não ser que também tenha passado por isso. E o pior, ficam inúmeras perguntas sem respostas. Hoje a minha cunhada continua morando em Curitiba, terminou a faculdade, passou num concurso público e está muito bem. Mas meu irmão, é como eu disse, ficam as perguntas, porém sem respostas, pois não encontramos motivos para que ele tenha feito o que fez, tirado a própria vida. Essa é a minha história que lamentavelmente, que tristemente a vida escreveu. Que saudade de você! Quando a depressão dela acabou, começou a dele. Porém, com um desfecho trágico. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.